Vandinho, seja bem-vindo, prazer recebê-lo, boa tarde, são 12 horas mais 12 minutos. Claro, né, a gente sempre abre o espaço, né? O Vandinho foi citado aí na entrevista, e então ele ouviu lá o trechinho que a gente separou lá no nosso Instagram e pediu então direito de resposta. Vandinho, seja bem-vindo. O que foi que você não concordou na fala, né, do secretário Edmar Júnior em passagem aqui do nosso programa? Seja bem-vindo. Boa tarde, Tony, boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Cultura. Para mim é um prazer estar mais uma vez aqui na emissora. Esses últimos dias eu venho escutando muitos disse-me-disse, que aconteceu isso, que aconteceu aquilo, que vai devolver isso, que vai devolver aquilo. E na entrevista aqui eu vi nas redes sociais, né, a fala do secretário. Eu tenho o maior respeito por Edmar. É meu amigo particular, ele disse meu aqui, irmão, não gosta muito de você. Um cara correto. Eu sempre disse isso e elogiei ele na tribuna da Câmara. Já tive a oportunidade de dizer ao meu amigo e irmão Edmar que ele não deixasse ninguém manchar o seu CPF, manchar a sua reputação, né? Com relação ao que está acontecendo na Secretaria de Educação. Não só na Secretaria de Educação, mas todo o corpo do Executivo. Hoje a gente vê algumas coisas irregulares e trata isso dentro das 4 linhas da Justiça, né, apresentando à Justiça, e a Justiça vai tomar as devidas providências. Eu disse em uma entrevista minha que a Justiça, ela não falha, ela pode até demorar, mas ela chega, né? E eu, nos últimos dias, venho ouvindo aí vários burburinhos de que a presidente do conselho errou em ter me dado a ata, que a presidente do conselho não era para ter feito isso. Hoje eu tive no conselho municipal do Fundeb, ali na Secretaria da Educação, levando outros ofícios, solicitando algumas informações, né? E pude perceber que está um clima muito tenso, muito pesado, o jurídico da prefeitura pressionando alguns membros do conselho do Fundeb, até mesmo para punir a presidente do Fundeb por ela ter passado uma ata. Eu queria dizer que, assim como cidadão que tem o direito de ter a lei, acesso à informação, eu, como parlamentar, muito mais ainda tenho esse direito, não é, de fiscalizar, de saber o que está ali, o conteúdo que foi falado numa ata. E eu, tomando ciência desse já vinha fazendo algumas investigações com relação a alguns levantamentos com relação a esses gastos exorbitantes, né, do Fundeb na educação, tanto com transporte, com locação de veículos, que nós estamos fazendo outros levantamentos com relação a essas despesas da Secretaria de Educação, que, vejam só, coisas absurdas. E quando nós detectamos esse problema, de imediato eu oficializei o conselho, solicitando a ata, uma cópia da ata, não é? Foi questionado ali até o teor do meu ofício, porque eu não coloquei parlamentar e coloquei cidadão. Eu como parlamentar, eu tenho esse direito, mas como cidadão também eu tenho esse direito de fazer qualquer pedido de informação, não é? Que eu queira ter acesso. Então, assim, de fato houve o desvio desse dinheiro, que na realidade foi um desvio de finalidade. Houve esse desvio ali desse recurso que vem específico, carimbado, não é, para os professores, não é? E em determinado momento, ali em 2023, nós podemos observar que teve ali mais de 9 milhões de reais que foram desviados para cumprir outras despesas. Ô, Vandinho, o que eu fico, assim, dessa história toda, o que eu fico intrigado é o seguinte: esse conselho ele não é para fiscalizar justamente esses investimentos? Justamente. Por que o conselho, então, colocou na ata que seria usado e como fosse dando anuência? Não foi que o conselho colocou na ata. O que foi discutido ali naquela reunião. Eu não estava, eu fazia parte do conselho de educação. Que o conselho hoje tem pessoas da sociedade civil, isso, professores. Hoje uma coisa interessante, que eu acho, eu disse até hoje ali no conselho, para um membro do conselho que estava ali recebendo o meu ofício, eu disse, poxa, eu não consigo entender o porquê a presidente do conselho hoje faz parte do governo.
porque a gente abre redes sociais, né, dessa pessoa e é publicando coisas do governo, enaltecendo o governo atual. Então, no meu ponto de vista, não é, eu já vou sentar com meus advogados, ver a possibilidade de se tem essa possibilidade de trocar ali a presidente do conselho, porque assim, é um órgão fiscalizador independente do município, né? Eu fazia parte do Conselho de Educação representando a Câmara Municipal, o Poder Legislativo. Então, tem que ser... Não faz mais? Não, me tiraram. Hoje tem outro, eu acho que é China e outro vereador que representa a Câmara, o Poder Legislativo. Então, assim, no teor da reunião, não era para discutir se podia ou se não podia usar aquele recurso. Era já porque a presidente do conselho, a presidente anterior, já tinha detectado isso e já tinha formalizado uma denúncia no Ministério Público do Estado e no Tribunal de Contas, que havia esse desfalque nos cofres públicos do Fundeb aqui de Serra Talhada. Então, teve aquele chamatório ali, aquele chamamento para aquela reunião, não é, com o secretário, o procurador jurídico do município, enfim, teve aquela reunião e na reunião o atual gestor, que é o nosso amigo e irmão Edmar, não é, ele confessou que realmente utilizou-se daquele dinheiro para pagar despesas, não é, do ano de 2023, mas esse dinheiro já estava sendo utilizado no decorrer do ano de 2023, assim como está sendo usado no ano de 2024, não é? Edmar ainda pode se redimir, pode sanar ali a ferida, parando de usar esse dinheiro. Nós tivemos uma determinação agora do Ministério Público Federal, eu não vou entrar nesse método porque nós provavelmente teremos um parecer de uma liminar agora, eu acredito que breve, mas nós já tivemos um parecer favorável do MPF, do Ministério Público Federal, com relação à utilização desse dinheiro indevido. Então, assim, era um dinheiro que não se podia mexer e o secretário admitiu ali em uma reunião no Conselho do Fundeb que tinha de fato usado esses 9 milhões, mas que iria devolver e que o Conselho ficaria ali fiscalizando a devolutiva desse recurso para os cofres do Fundeb, né? Então, assim, houve uma confissão que realmente, de fato, foi utilizado esse dinheiro para pagar combustível, foi utilizado para pagar merenda, foi utilizado para pagar lanchinho ali na Vila Bela, enfim, foi utilizado para outros fins, né? Pagar recursos, pagar dívidas que o governo tinha contraído em 2023, mas esse recurso também foi utilizado em 2023. Não é que foi pago agora, pega o dinheiro agora e pago em 2023, não. Não é, o dinheiro foi usado em 2023. Não é um resto a pagar que ficou de 2023. Não, esse dinheiro já havia sido utilizado e está sendo utilizado agora em 2024. Né? Eu fiz outra pesquisa recentemente que esse dinheiro do Fundeb continua sendo utilizado aí para pagar coisas indevidas da Secretaria de Educação, né? Tipo combustível. O secretário merenda. Até rebateu o que você até falou, rebatendo que tem 36 ônibus e de que os combustíveis que foram pagos é justamente desses ônibus. Em relação também, que você tinha colocado que ele até disse aqui na entrevista, acho que o trecho você ouviu, que a palavra desvio ele achou muito forte. Teve pessoas que achou que o termo que você utilizou foi um termo muito forte. Desvio. Dilma fez um desvio de recurso que parece que desviou para alguma outra finalidade escusa, vamos dizer assim. Dilma fez um desvio de um recurso que ela não poderia ter utilizado aquele recurso e custou o seu mandato. Custou o mandato da ex-presidente Dilma Rousseff. Ela fez uso de um valor que não podia no prazo só de 24 horas. Foi 24 horas, não é? E ela foi impeachmentada porque ela se utilizou, desviou um recurso, não é, que ela não poderia ter desviado, que vem carimbado. Por exemplo, salário educação. Não se pode pagar merenda escolar com salário educação. Vem uma verba específica para se pagar, para se comprar, para se licitar merenda escolar. Não é combustível. Não foi só aplicado, não foi só colocado óleo diesel e ônibus, foi colocado gasolina em carros da educação. Não é? Foi pago na panificadora Vila Bela recursos com o dinheiro do Fundeb. Não é? Lanchinhos que foi feito ali na padaria. Então, outras empresas receberam esse recurso.
que não se poderia ter esse desvio de finalidade. Esse dinheiro vem carimbado para os professores. Esse dinheiro era para os que foram usados em 2023 era para ser rateado com os professores. Os que estão sendo usados em 2024 é dos professores. Ele falou em entrevista aqui que essa questão do rateio que você fala tem uma porcentagem que tem que se investir para o professor. E ele colocou que eu discordo. Essa porcentagem já foi alcançada, então não teria que fazer esse rateio. Eu acredito. Foi assim que eu entendi. Eu acredito que eu já venho falando há um bom tempo que tudo feito pela Prefeitura Municipal de Serra Talhada não tem transparência. Em 2022, 2021 para 2022, teve um rateio aqui em Serra Talhada de cerca de quase 13 milhões, 12 milhões de reais, aproximadamente 12 milhões de reais foram rateados para os professores. Então, assim, sem transparência. É o resto que sobra do Fundeb no final do ano, justamente é aquela sobra que sobra do Fundeb, não é? Que é dos professores e tem que ser rateado com os professores. Então, o que foi que aconteceu? Houve aquela sobra e foi rateado com os professores. Teve professor, servidor da educação, que me procurou, não foi um, dois, três, não, vários me procuraram no meu gabinete, que tinham recebido apenas R$500. E o rateio é para ser rateado para aqueles servidores da educação que trabalharam os últimos 12 meses do corrente ano. Então, assim, pessoas receberam 13, 14, 17 mil reais, 12 mil reais, 11 mil reais, 7 mil, 6 mil, e uns receberam apenas R$500. E me procuraram. E eu disse, tem alguma coisa errada. Mandei procurar a secretaria, procuraram a secretaria, tive em alguns momentos com alguns servidores ali, e pasmem vocês, aquelas pessoas que receberam R$500, quando foi com 2 dias, nós vamos corrigir aqui, 2 dias depois caiu 6.500, 7.200, 3.800 na conta do cidadão. Então, se tu tem R$10 e rateia R$10 para 10 pessoas, tu rateou quanto? R$10. Deu R$1 para cada um, não é assim? Não é o rateio do que sobrou? R$1, sobrou quanto para tu? Tem R$1. Tu rateou 10, tu tinha 10, tu rateou 10. Como é que tu vai ratear depois? Vai dizer, eita, teve um erro aqui, nós vamos repor aí na tua conta. Em 3 dias, 4 dias, uma semana depois, tu repõe um dinheiro que tu tá dizendo que foi irregular, que foi feito irregular. E outra ocasião, chegou lá na Câmara Municipal dos Vereadores, que pessoas, a Secretaria Municipal mandou para a Câmara, dizendo que tinha feito pagamento de mais para os servidores e outros de menos. Aí, os que foi feito de menos, eles repuseram lá, deram a diferença. E aqueles que a secretaria estava alegando que tinha recebido dinheiro demais, o que foi que aconteceu? Estavam querendo descontar no pagamento do cidadão. Não, mas nós vamos dividir. Não, vocês ratearam. Quem fez aí as contas certinho foi vocês. Então, não existe transparência na Prefeitura Municipal de Serra Talhada. Quando o secretário vem aqui a público e diz que aconteceu assim, que vai repor, que não há crime, que não houve crime. Era isso que eu ia perguntar a você. Que não houve crime. Então, se é legal, eu vou usar as palavras do vereador André Maio, que se eu estivesse na sessão terça-feira, eu tinha feito isso. Se é legal, por que devolver? Porque vieram a público agora sexta-feira e disseram que já devolver 3 milhões. Não é sexta-feira, foi devolvido 3 milhões conforme uma entrevista do secretário, que devolveram 3 milhões. Não chegou nenhuma prestação de conta ainda para mim, nem para a Justiça, porque eu acredito que a Prefeitura não foi notificada, e nem para o Conselho do Fundeb, não chegou. Estive lá hoje procurando saber dessa devolução, mas não chegou nenhuma prestação de conta ainda com relação à devolução desses 3 milhões. E não são só 9 milhões, são muito mais do que 9 milhões. Eu tenho feito outras ações, fiz outra representação agora recentemente após essa questão dos 9 milhões, mas vocês vão ver problema mais para frente ainda com relação a esse dinheiro do Fundeb. Pode aguardar. Você entrou com mais ações? Mais, e vai vir mais e outras. Nós estamos elaborando. Ontem eu passei até quase 2 horas da manhã imprimindo documento no Tribunal de Contas. Estive no Tribunal de Contas terça-feira em uma reunião com o doutor Marcos Paulo. Tratamos desse assunto. O tribunal me passou algumas
algumas informações com relação ao Fundeb e eu também passei para o tribunal outras informações do Fundeb. Agora sim, eu só queria que o pessoal entendesse que eu não tenho nada contra Edmar, não tenho nada contra Erivonaldo, não tenho nada contra Marta, Cristina, os secretários que passaram aqui. Edmar é uma pessoa correta, sempre disse isso. Quando ele assumiu, eu disse: Edmar, a prefeita não poderia escolher outra pessoa, não é, melhor do que você para assumir a pasta. Só que você vai pegar uma batata quente em suas mãos. Ele é minha testemunha, se ele estiver nos ouvindo agora, ele vai saber do que eu estou falando. Você vai pegar uma batata quente, porque o problema da Secretaria da Educação é muito grande, é gigantesco. É gigantesco. Edmar é uma pessoa correta, íntegra. Então, o município contraiu milhões e milhões e milhões de dívidas, não é? E eu não sei por qual motivo, aonde foi que fizeram essa reunião para se apossar desse dinheiro para pagar dívidas da Secretaria de Educação. Isso é um crime. Para mim, isso é um crime. Não é pegar o dinheiro do professor e pagar outras coisas que o município fez. Por exemplo, eu vou dar um exemplo. Não, só tem 2 minutos, viu? 2 minutos. Eu vou dar um exemplo. Compraram agora aí R$1.936.000 de notebooks para os professores. Sim. Né? Fizeram aquele show pirotécnico, que os notebooks, a gestão cuidando de você, mas só que já faz 5 meses. Não pagaram a empresa ainda. Não pagaram a Microtécnica. Não pagaram a empresa. Tá lá, 0. Não pagaram. E por que não pagaram? Porque não tem dinheiro, não tem recurso. Estão se utilizando do dinheiro do Fundeb para pagar outras coisas que não é jurisdição do Fundeb. Então, eu lamento muito, né, Edmar ter pegado esse pepino aí nas mãos para poder descascar, mas infelizmente é um onerador de despesa e vai responder, não é, por isso tudo que está acontecendo. Então, vem mais coisas aí com relação ao Fundeb. Espero que todos, né, que fazem parte do governo, e principalmente os advogados, o corpo jurídico da prefeitura, me entendam que eu apenas estou fazendo o meu papel. Eu não estou aqui acusando ninguém, eu não estou fazendo acusações indevidas e sem provas. Tudo que eu faço com provas. Nunca ataquei pessoalmente, não é, o secretário Edmar, nem a prefeita Márcia. Eu procuro fazer o meu papel com maestria e com responsabilidade, mostrando as provas, mostrando as documentações, dizendo que erraram, que cometeram crime e que isso tem que ser punido. Vandinho, tá aí dado, você usou aqui o espaço para falar sobre, contrapor, né, as informações do secretário. Agora eu dizendo aqui 2 minutos, já passou 2 minutos, mais rapidinho. O que é que você tem achado aí dessas provocações feitas pelo o líder da situação, né, o vereador Jim, com você, né, chamando você de Pinóquio, né, e tudo mais. Tem até meme aí na rede social. Hoje eu não toco nesse assunto porque eu acho que isso é baixaria. Hoje minha mãe ligou para mim, mandou um áudio chorando para mim. Eu mostrei até o vereador Zé Raimundo ali, né, com relação a essas palhaçadas, essas meninices, que eu acho que isso aí é uma palhaçada. Eu não respondo, não vou me rebaixar ao nível de quem tá fazendo isso comigo, mas isso vai custar um preço muito caro. Não é? Eu não faço política com meninice, com galhofa, com brincadeira. Política tem que ser feita com seriedade, para que o povo possa acreditar e você possa vai passar... acionar na justiça sobre isso? Não, eu não vou me rebaixar isso, não é? A minha família, minha mãe, como eu disse, minha mãe mandou um áudio hoje para mim chorando com essas galhofas. Eu digo: mãe, relaxe. Meu filho, não entre nessas provocações, isso é coisa de gente baixo, a família está revoltada. Eu digo: não se preocupe, ninguém se meta nos meus problemas, deixe que eu resolva os meus problemas, e os meus problemas são resolvidos na justiça. Então, podem continuar fazendo essas galhofas, podem continuar comprando boneco, podem continuar fazendo o que quiserem. Eu não me rebaixo a esse tipo de provocações, porque isso não vem ao caso. O meu objetivo é cumprir o meu papel como vereador, como parlamentar, que aqui me foi confiado. Só para concluir, Tony. Vamos lá. Você receber uma facada
e depois eu tirar a faca do seu bucho e ali me arrepender e colocar um curativo, não me isenta do crime. Não me isenta do crime. Então, foram para a mídia dizer que devolveram 3 milhões e que estão se programando para devolver os outros 6 milhões, que não é 6 milhões, é muito mais do que 6 milhões. E isso não isenta o município de um crime. A justiça é lenta, mas um dia ela chega. Obrigado, Vandinho, pela participação aqui no nosso programa, usando o direito de resposta, né, que ele solicitou.